Chegando na nossa etapa final, hoje é a nossa aula número 3 e da disciplina Clínica Médica. Nessa aula, estamos dando foco a alguns sistemas, como o sistema tegumentar, sistema esquelético, sistema urinário e dando ênfase também às afecções mais importantes desses sistemas e os cuidados de enfermagem. Além disso, eu coloquei para vocês também os principais procedimentos que são realizados no setor de clínica médica e um pouquinho sobre a anotação de enfermagem. Dando início ao sistema urinário, vamos estar tratando as infecções mais comuns desse sistema, dando ênfase aos cuidados de enfermagem, como nas outras aulas. A cistite, que a gente chama comumente de infecção do trato urinário, ela é uma inflamação da bexiga causada por uma infecção ascendente da uretra. Então, ela ocorre geralmente por alguma infecção ou contaminação. Essa contaminação pode ser contaminação com fezes, por uso de sonda, por anormalidade na mucosa da uretra, vagina ou genital externa, falta de higiene, principalmente após a relação sexual. Então, a gente sempre orienta que a pessoa, após a relação sexual, deve também urinar, porque isso impede que as bactérias presentes naquela região se acendam até a bexiga. Existe até um nome dado para as pessoas que costumam ter essa infecção, a cistite, após a relação, que é dado o nome de cistite da lua de mel. Uso de diafragma espermicida também pode estar causando. Ingestão de líquido insuficiente, que é uma das principais causas, né? Aquelas pessoas que bebem pouca água. A nossa orientação para a pessoa adulta é que beba no mínimo 2 litros de água por dia. Então, se a pessoa está consumindo menos que isso, ela fica mais suscetível a ter esse tipo de bactérias presentes na região da bexiga. Ela tem uma incidência maior em mulheres e geralmente é por conta da contaminação de Escherichia coli. Os sintomas mais comuns é a urgência urinária, que é aquela pessoa que sente vontade de urinar e se não for naquele momento ela acaba não conseguindo segurar a urina. A disúria, que é a dor ao urinar. Sensação de queimação, ardência na hora da urina. A dor também na região da bexiga ou região do baixo ventre. Ela chega assim, estou sentindo a dor aqui nessa parte pélvica mesmo. Tem também piúria, que é a presença de pus na urina, e hematúria, que é a presença de sangue na urina também. O tratamento é um tratamento feito através de antibiótico, através de aumento da ingestão de líquidos, estimular com que a pessoa urine várias vezes durante o dia, que tem muitas pessoas que acabam prendendo a urina por muito tempo e só vão mesmo quando não estão aguentando mais. Esse tipo de hábito também é muito ruim, porque faz com que a bexiga fique muito cheia e por muito tempo. Limpar a região também perianal, meta-uretral após a evacuação. Lembrando sempre que as mulheres devem fazer essa limpeza da parte frontal da vagina para trás. E no momento que fizer a evacuação, deve se limpar da frente para o fundo, para não estar levando infecção para a vagina. Aqui, como cuidado de enfermagem, a gente está colocando aqui que não deve abandonar o tratamento após o alívio dos sintomas. É muito comum que o tratamento de infecção urinária, da cistite, seja feito por vários dias. Tem tratamentos com 5 dias, com 7 dias e tratamento até de 14 dias. E muitas vezes no segundo ou terceiro dia do tratamento, a pessoa já tem um alívio daquele sintoma que ela estava sentindo. E aí muitas vezes assim, já melhorei, não vou tomar mais aquela medicação. Só que, apesar de ter melhorado o sintoma, muitas vezes as bactérias ainda estão presentes na região da bexiga. E se essa pessoa não faz o tratamento de forma completa, ela vai acabar sentindo o quê? Daqui a alguns dias, essas bactérias vão se multiplicar e vão se tornar resistentes àquele tratamento com antibiótico. Então, é muito importante essa parte de orientação da adesão do tratamento completo para a cistite. Urolitíase, que é a presença de cálculo no sistema urinário.
Ou seja, esse cálculo pode estar aparecendo nos rins, na bexiga, no ureter, na uretra, qualquer cálculo no sistema urinário. A principal causa desses cálculos são as infecções, o longo período sem esvaziar a bexiga também acaba acumulando muito cálculo renal. A dieta rica em cálcio também, as pessoas que têm hipercalemia, que é o aumento do cálcio no sangue. Esse cálcio acaba se acumulando ali no sistema urinário, formando esses pequenos cálculos ou vários tipos de cálculos. Excesso também de ácido úrico no sangue pode causar cálculos, deficiência na vitamina A, pessoas que têm casos na família também, a hereditariedade também conta muito para cálculos no sistema urinário. E dos sinais e sintomas, os que são mais comuns vão ser a dor e o desconforto. E essa dor pode variar na localização, dependendo da localização do cálculo também. Então, se o cálculo estiver na região renal, a pessoa vai sentir mais dor na região dos rins, nas costas ou na região do baixo ventre. Se tiver no ureter, ele vai estar sentindo mais abaixo. E se tiver já no canal da uretra, a dor é no momento da urina mesmo. Então, no momento que a pessoa vai urinar, ela sente a disúria, que é a dor, e a ardência no momento da urina. Outro sinal comum é hematúria, que é a presença de sangue na urina, principalmente no final da urina. A diarreia, desconforto abdominal também podem estar presentes. E outro sintoma muito comum são os calafrios e febre. Em alguns casos, pode causar febre também. Dos cuidados de enfermagem, a gente colocou aqui estimular a ingestão de líquidos. Então, uma pessoa que tem problema no rim tem que estar ingerindo bastante líquido. E a recomendação, como já falei, para uma pessoa adulta é no mínimo 2 litros de água por dia. A dieta pobre em cálcio e fósforo. Então, tem alguns alimentos ricos em cálcio, como a carne, o espinafre, o couve, o feijão, a soja, a lentilha, que a gente vai estar falando com a pessoa para diminuir esse consumo. E alimentos ricos em fósforo também. Nos cálculos por ácido úrico, evitar a ingestão de marisco e miúdos, que são bem ricos em ácido úrico também. Para saber se o cálculo é formado por cálcio, fósforo ou ácido úrico, existem os exames que os médicos vão estar realizando para estar detectando que tipo de cálculo está se formando na bexiga ou rim ou qualquer parte do sistema urinário dessa pessoa. Faz parte também dos nossos atendimentos de enfermagem, aferir os sinais vitais, principalmente estar atento à temperatura, administrar a medicação prescrita. Glomerulonefrite aguda é uma doença inflamatória que afeta os glomérulos renais de ambos os rins. Ela é uma enfermidade que envolve a reação antígeno-anticorpo que produz uma lesão dos capilares glomerulares. Ela causa uma inflamação nesse sistema de defesa. Ela ocorre principalmente como complicação de uma infecção e pode ser causada por qualquer tipo de doença, como a escarlatina, impetigo, cachumba, varicela, hepatite B, AIDS, dentre outras. Ela é uma doença que ocorre mais em jovens e com o principal sintoma, ela surge geralmente 1 ou 2 semanas após a infecção primária. E pode apresentar o quê? A pessoa apresenta palidez, dor de cabeça, mal-estar, náusea, vômito, edema palpebral e facial, dor nos flancos, que são a dor na região lateral do abdômen, oligúria, que é a diminuição da urina turva, pode ocorrer também ainda a hematúria, que é a presença de sangue na urina, hipertensão arterial e febre. O diagnóstico dela é feito através de exame físico, anamnese, devido à história de infecção anterior, então tem que estar sempre atento à infecção que a pessoa teve antes de apresentar a glomerulonefrite, porque geralmente ela é em consequência de algum tipo de infecção. Pesquisar se teve oligúria ou diminuição da urina. A pessoa com glomerulonefrite tem uma característica muito comum, que é a urina muito escura, que é aquela urina de cor de Coca-Cola.
Exames de urina também são utilizados para o diagnóstico, que vai estar sempre apresentando presença de leucócitos, proteínas e hemácias na urina. Exames de sangue, como o ásilo também, que é para estar verificando se tem infecção, ele também dá alto. E o tratamento com o objetivo de proteger os rins, para que não ocorra insuficiência renal. O uso de antibióticos são bem utilizados, como a penicilina, se houver suspeita de estreptococos, né? A penicilina é um antibiótico ainda que tem muita resposta nesse tratamento. Repouso, uma dieta hipoproteica, diminuição da proteína, né, na dieta, hipossódica também, que é diminuir a quantidade de sal na urina, e uma dieta hipercalórica, que é para reduzir o catabolismo da proteína. Então, quanto mais calorias está inserindo naquela dieta, vai diminuir a questão proteica também. É importante estar realizando o balanço hídrico desses pacientes, porque a gente tem que estar avaliando a questão da perda e ganho desse paciente. A questão da diurese dele também, a coloração, o aspecto tem que ser avaliado. E dos cuidados de enfermagem, tem também a questão da diálise. Ocasionalmente, ela é indicada nos tratamentos quando tem caso de oligúria acentuada, que é a diminuição da urina muito acentuada. Insuficiência renal aguda, IRA, é uma perda súbita e quase completa da função renal causada por uma falha da circulação renal ou por alguma lesão glomerular ou tubular. Tem aqui uma imagenzinha bem ilustrativa, né? Que tem mostrando a torneirinha e um nozinho no meio da torneira, que significa que o rim não está funcionando. Ou se estiver funcionando, está funcionando praticamente sem função. A pessoa que apresenta insuficiência renal aguda, a principal sintoma que ela apresenta é a letargia, a pessoa fica meio tonta, fraca, com náusea, vômito. Oligúria é o principal, que é a diminuição da urina, ou até anúria, que é a ausência da urina. A pele e mucosas desidratadas. A respiração pode ter o mesmo odor da urina. Apresenta sonolência, cefaleia, abalos musculares, convulsões, cãibras e anemia. Das causas, o que a gente pode estar destacando são as causas pré-renais, que são a hemorragia, desidratação, cirurgia da aorta ou dos vasos renais. E as causas intrarrenais são as reações à transfusão sanguínea, anemia hemolítica, lesão por esmagamento também, às vezes em acidentes, né? Exposição a agentes nefrotóxicos como antibióticos, metais como chumbo, mercúrio, solventes e substâncias químicas como arsênio. Pessoas que trabalham com esses materiais, eles também são mais predispostas a apresentar essa insuficiência renal. A glomerulonefrite também que a gente estava falando, ela também pode estar causando insuficiência renal. E do tratamento e cuidados de enfermagem, a gente vai estar destacando aqui a hemodiálise ou diálise peritoneal ou hemofiltração do sangue. Controle hídrico rigoroso, então a gente tem que estar fazendo um balanço hídrico muito rigoroso para saber quando teve de entrada de líquido e saída de líquido dentro das 24 horas. Peso diário em jejum, o repouso. A dieta deve ser pobre em sódio e potássio e proteínas também. E elas têm que ser ricas em carboidrato, como já falou na glomerulonefrite, né? Para estar compensando essa perda proteica, a gente vai estar colocando mais carboidratos nessa dieta do paciente. A administração de alguns diuréticos e antibióticos, se a causa for por uma infecção. E o cuidado com a pele. A pele da pessoa que tem insuficiência renal aguda é uma pele muito ressecada. Então, a gente tem que estar fazendo massagens das proeminências ósseas, mudança de decúbito, uso de hidratantes devido ao estado de ressecamento da pele e do edema. A mudança de decúbito também aqui nesse paciente é essencial.
Tem que estar fazendo a mudança de decúbito de 2 em 2 horas para que esse paciente não apresente depois a úlcera por pressão. Prevenir infecções utilizando técnicas rigorosas de asepsia para procedimentos invasivos e instalação de catéteres por sonda. Isso aqui são indicações mais para os pacientes que vão estar fazendo hemodiálise e a diálise peritoneal. Insuficiência renal crônica é também chamada como doença renal terminal, porque ocorre uma deterioração progressiva e irreversível da função renal, que fatalmente termina em uremia, que é o excesso de ureia e outros produtos nitrogenados no sangue. Aqui tem uma imagenzinha mostrando um rim normal e um rim com insuficiência renal crônica. Então, as pessoas que possuem insuficiência renal são aquelas pessoas que a gente vê fazendo hemodiálise sempre, que vão fazer dia sim, dia não, a sessão de hemodiálise, porque o rim não tem mais essa função de estar filtrando o sangue. Então, são pessoas dependentes da hemodiálise ou diálise peritoneal. Quais são as principais causas? A glomerulonefrite crônica, a hipertensão, quando não controlada, ela pode acabar afetando também e trazendo lesões glomerulares, a nefropatia diabética, lúpus eritematoso sistêmico também. Alguns agentes tóxicos, como chumbo, cálcio, mercúrio, cromo, podem estar levando a insuficiência renal crônica. Dos sinais e sintomas, na maioria dos pacientes, os sinais e sintomas vão aparecendo lentamente, sem se dar muita atenção para os fatos. Quando os sintomas mais importantes começam a aparecer, já ocorreu uma lesão renal irreversível. Então, a gente tem que estar atento ao quê? A fadiga, a letargia, a cefaleia, a fraqueza, a palidez, a mucosa e a pele ficam mais pálidas, edema. Então, a pessoa que tem problema renal começa a apresentar um edema nas pernas, um prurido, às vezes fica sentindo prurido na pele também, que é coceira, diminuição da saliva, apresenta sede, gosto metálico na boca, perda do olfato e do paladar. São diversos sintomas que podem estar direcionando para esse diagnóstico. Porém, como são sinais também de outras doenças, às vezes antes de chegar a uma conclusão de uma insuficiência renal, a pessoa já passou por diversos processos e se torna irreversível a questão da lesão renal. O diagnóstico ele é feito através do exame físico, exame de sangue, exame de urina, a urografia também, tomografia renal. E o tratamento tem o objetivo de bloquear a função renal, identificar as causas, tratar os problemas que são irreversíveis, que são as obstruções. A dieta, ela tem que ser hipoproteica, hipossódica e hipercalórica. Tem que ter também a restrição hídrica. E a quantidade de volume de líquido ingerido pelo paciente, ele vai ser calculado pela capacidade que o rim ainda tem de eliminar a urina. Então, se as pessoas que estão com insuficiência renal, alguns pacientes ele ainda consegue ter a eliminação urinária, pouca, mas tem. E aí, baseado nessa eliminação, é que vai ter a ingestão de líquido. Já aqueles pacientes que têm anúria, que é a ausência de urina, o médico vai estar calculando uma quantidade bem menor de líquido para não estar sobrecarregando no momento da hemodiálise. E ainda dentro do tratamento tem a hemodiálise ou a diálise peritoneal, vai depender de cada indicação. A diálise peritoneal ela é mais confortável ao paciente, porque pode ser feita até em casa. Então, alguns pacientes que têm indicação da diálise peritoneal, é feita uma adaptação na casa do paciente e o paciente passa a fazer o procedimento na comunidade da sua casa. Então, é muito melhor do que a hemodiálise, que o paciente tem que estar se deslocando dia sim, dia não, ou às vezes até diariamente, para os centros, clínicas ou hospitais que fazem essa hemodiálise. E o último tratamento também é o transplante renal. Então, a pessoa que faz o transplante renal, ela deixa de fazer essas hemodiálise ou diálise peritoneal
e ter uma vida melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Dos casos de enfermagem, destacando aqui, é dar o apoio psicológico, pois esse paciente apresenta dificuldade de aceitar seu estado patológico por ser irreversível. Muitas vezes o paciente que tem a insuficiência renal crônica, ela sofre também de depressão, problemas na autoestima. Verificar o peso diário em jejum do paciente, isso aqui é muito importante para estar verificando se está tendo edema ou ganho de peso. Proporcionar o repouso, conforto, higiene, mantendo os cuidados com a pele. Geralmente a pele também tem que ter o cuidado para não ficar ressecada. Orientar sobre a importância da dieta e da restrição hídrica. Então, às vezes o paciente não entende essa restrição hídrica e eu já tive com alguns pacientes na clínica médica mesmo que fazia hemodiálise e ele tinha muita resistência à quantidade de líquido que o médico tinha restringido por dia. Esse paciente ele tinha um problema de coração e também insuficiência renal crônica. A restrição hídrica dele era de meio litro por dia. Então ele só poderia tomar durante 24 horas 500 ml de água. E ele não aceitava muito bem, às vezes a gente pegava ele bebendo mais água. Isso fazia com que a gente tivesse que fazer hemodiálise antes do período que ele teria que fazer, porque tinha uma sobrecarga. E era muito complicado. Então, assim, essa orientação da importância de seguir rigorosamente a dieta prescrita é essencial para o tratamento do paciente. Isso também requer uma vigilância contínua da enfermagem, pois o paciente tem dificuldade de aceitar as limitações. Estar atento para os sinais de complicação nefrológicas ou neurológicas, como delírio e convulsões também. Ainda sobre os cuidados de enfermagem, eu quis destacar aqui também os cuidados na unidade de hemodiálise, porque em alguns hospitais é realizada a hemodiálise desse paciente e o paciente fica indo e retornando para o setor de clínica médica. Então, quais são os cuidados de enfermagem para a unidade que faz hemodiálise? Devemos proporcionar um ambiente limpo, calmo e arejado, verificar o peso do paciente antes de iniciar a diálise, acomodar o paciente na poltrona, orientá-lo sobre o processo, conectar corretamente os catéteres no paciente e ligar na máquina, controlar sinais vitais rigorosamente, principalmente a pressão antes, durante e após a hemodiálise, observar o funcionamento da máquina, estar alerta para qualquer alteração. Nesses casos, o médico deve ser chamado imediatamente. Acontece algumas vezes do paciente no momento da hemodiálise passar mal. É muito comum o paciente passar mal. Então, qualquer sinal de alerta tem que chamar o médico imediatamente. Fazer o balanço hídrico ao terminar o processo. Manter a asepsia rigorosa em todos os procedimentos. Observar sinais de hemorragia, choque e infecção. Colher sangue do paciente e do aparelho para verificar o tempo de coagulação, já que é adicionada heparina ao sangue dialisado. A gente está utilizando sempre heparina para que não haja a coagulação do sangue no momento da hemodiálise. Pesar novamente o paciente após terminar o processo e anotar todos os dados referentes à diálise. Sistema esquelético. Então, damos destaque aqui à principal afecção, que é a osteoporose. A osteoporose é um distúrbio que causa uma redução da massa óssea, tornando o osso mais poroso, quebradiço e frágil. Aqui em cima a gente deixou a imagem mostrando a diferença entre o osso normal e um osso com osteoporose. Dá para ver a fragilidade que fica na parte interna do osso. Das causas, a principal causa é o envelhecimento, a deficiência da vitamina D. As mulheres que estão dentro da menopausa, estão no período de menopausa também, porque tem uma supressão dos estrógenos, que são os hormônios, e isso faz com que também deixe a pessoa mais suscetível à osteoporose. Medicamentos como corticoide em excesso, heparina, antiácidos contendo alumínio, como aquele hidróxido de alumínio, o Lasix, que é o furosemida, alguns anticonvulsivantes, hormônios tireoidianos, pode também estar causando a osteoporose. Outros
Outras causas também temos o fumo, uso do café em excesso, o álcool, a vida sedentária e a dieta pobre em cálcio. A incidência maior são em mulheres, principalmente aquelas que estão na idade da menopausa, ou melhor, na idade pós-menopausa. E como sinais e sintomas mais comuns temos a fratura por compressão da coluna torácica e lombar. Dos sinais e sintomas também temos a fratura do colo do fêmur e do punho, que é muito comum, e dor nas costas e dor lombar também. O diagnóstico é feito através de raio-x, exames laboratoriais para poder dosar o cálcio e o fósforo no sangue e a densitometria óssea. E dos cuidados de enfermagem, vamos destacar aqui a dieta rica em cálcio e vitamina D, exercícios físicos moderados e regulares, de preferência ao ar livre e com a luz solar, porque a luz solar também é fonte de vitamina D. Boa mecânica corporal e boa postura, abolir o uso de café, fumo e álcool, terapia de reposição de estrógeno e progesterona após a menopausa, porque reduzem a absorção dos ossos também. E no domicílio deve-se orientar quanto ao uso de colchão firme para melhorar a dor nas costas, compressas quentes e massagens leves também. Do sistema sensorial temos a otite, que é um processo inflamatório no canal auditivo, pode ser no ouvido externo, médio ou interior. Ali na imagem acima estamos mostrando a diferença entre a parte da orelha externa, essa região aqui da orelha externa, a orelha média, essa região aqui, e a orelha interna. À medida que vai ficando mais interno, vai ficando mais complicado também essa questão da otite. Dos sinais e sintomas, temos o mais comum, que é a dor de ouvido, febre, incômodo. Se for em crianças, mais ainda é difícil de estar percebendo esses sinais. Presença de pus também, ou secreção na região auditiva. Dos cuidados de enfermagem é evitar o uso de cotonetes, manter o local seco, administrar as medicações prescritas de forma adequada, verificar os sinais vitais e cuidar para que não entre água durante o banho. Então, às vezes o paciente, quando está com otite, qualquer pouquinho de água que caia nesse conduto auditivo no momento do banho pode piorar a situação. E o meio que é úmido e quente, esse se torna também mais propício a infecções nessa região. A amidalite. A amidalite é uma infecção das amígdalas ou as tonsilas, frequentemente associada à inflamação das adenoides também. Ali na imagem acima estamos mostrando a região que temos as amígdalas, e esses pontinhos brancos que estamos vendo aqui são as infecções que ocorrem nessa região. Os principais sinais e sintomas é hiperemia, que é o vermelhidão nessa região, o edema também na região, a dor ao deglutir, então o paciente, quando vai engolir, ele sente muita dor. Se for em crianças é mais complicado, porque a criança acaba não aceitando bem a dieta oferecida. Cefaleia também é muito comum, e as placas brancas nas amígdalas. O tratamento é bem simples, geralmente são com gargarejos antissépticos, uma dieta mais líquida para facilitar a deglutição, a ingestão de água e suco de forma geral, antibiótico terapia também é muito utilizado, e administrar medicação prescrita, aumento de ingesta de águas e sucos também vai estar ajudando esse paciente. Sistema tegumentar. Do sistema tegumentar, eu dei um destaque maior para as úlceras por pressão, porque pacientes que ficam muito tempo internados são mais suscetíveis a ter esse tipo de lesão por conta da falta da mudança de decúbito ou por outros motivos. O conceito é uma área localizada de necrose celular resultante de isquemia que tende a se desenvolver quando o tecido mole é comprimido entre uma proeminência óssea e a superfície dura por um tempo prolongado. Para compreender
a questão da lesão de úlcera por pressão, temos que entender as fases do processo de cicatrização. Então, eu trouxe para vocês aqui as fases da cicatrização, que são 3. A primeira é a fase inflamatória, que dura aproximadamente entre 48 e 72 horas e caracteriza-se pelo aparecimento de alguns sinais de inflamação, que é o quê? A dor, o calor, o rubor e o edema. Aqui na foto acima está mostrando um processo inicial, que é a parte que está mostrando a imagenzinha ali do tecido, que essa parte da região fica muito hiperemiada, que é o rubor. Se você tocar na pele, você sente aquele calor local. O paciente refere dor ao toque e também presença de edema. A fase proliferativa, ela dura de 12 a 14 dias, ocorre a formação de novos vasos, produção de colágenos pelos fibroblastos e a migração de células, promovendo a epitelização da ferida. A fase de maturação e remodelação, que pode durar de meses a anos, ocorre a reorganização do colágeno, que adquire maior força, têncil e empalidece. A cicatriz assume uma coloração semelhante à pele adjacente. Aqui embaixo está mostrando exatamente as fases. Na primeira, a fase inflamatória, que é aquela região mais avermelhada. Na segunda, a fase proliferativa, que é a formação de novos tecidos. E na maturação, que é o fechamento da ferida. Como foi destacado ali, esse fechamento pode durar de meses a anos. E o que pode estar interferindo vai ser justamente a questão da idade, a questão da imunológica do paciente, o curativo quando bem feito. Se o curativo não estiver infectado, vai estar também propiciando uma cicatrização mais rápida. Classificação das úlceras por pressão. Então, temos duas formas de classificar: como limpa, contaminada ou infectada, ou pelo grau de comprometimento tecidual. Como limpa, contaminada e infectada, a gente considera como limpa aquelas feridas que não apresentam infecção, ou seja, sem agentes microbianos. A ferida contaminada são aquelas que apresentam processo infeccioso, mas, no entanto, isso poderá ocorrer devido à proximidade com os órgãos potencialmente contaminados. As feridas podem também ser contaminadas por terra, produtos químicos, fezes, dentre outros, né? As fezes, principalmente naqueles pacientes que têm a úlcera na região sacra. Então, como é muito próximo do ânus, acaba tendo essa contaminação diária quando o paciente acaba evacuando. E a ferida infectada são aquelas onde já existe um agente microbiano e o processo infeccioso se torna instalado. São aquelas feridas com odor, com a secreção também esverdeada. Já pelo grau de comprometimento, a gente chama de uma úlcera grau 1, aquele que só atinge a camada da pele, a primeira camada da pele. Dos cuidados de enfermagem para evitar a úlcera de pressão, temos manter o colchão piramidal sobre o colchão do paciente ou da cama, mudar a posição do paciente acamado a cada 2 horas, que é a mudança de decúbito, elevar os calcanhares, colocando os travesseiros macios embaixo dos tornozelos, uma vez ao dia posicionar o paciente sentado em poltrona macia ou revestida com colchão piramidal. O colchão piramidal é aquele colchão que a gente usa muito para a pessoa acamada, que a gente chama de caixa de ovo ou casca de ovo. Tem outros colchões também, que são os colchões d'água, de ar, que ele é muito indicado para evitar, no caso das lesões. Alterar a posição das pernas quando o paciente encontra-se sentado. Uma dieta também rica em vitaminas e proteínas. Manter a hidratação do paciente, manter o paciente seco e limpo, trocando as fraldas de 3 em 3 horas. Aqui é no caso do paciente que está em uso de fralda. A gente sabe que a urina e as fezes são ácidas. Então, se o paciente ficar muito tempo em contato com aquela urina e aquelas fezes, vai estar sendo mais propício para o acometimento de escara, principalmente na região sacra e das nádegas. Realizar a hidratação da pele com hidratantes e ou óleos corporais à base de vegetais, que é o óleo de girassol,
ou óleo de coco. Essa indicação de utilizar óleo na hidratação somente para os pacientes que ficam acamados dentro do hospital. Pacientes que são acamados e que costumam tomar banho de sol, não colocar o óleo, porque o óleo em contato com o sol, ele acaba causando queimaduras. Então, ficar muito atento também na hora de dar as orientações, porque em casa, se o paciente ficar tomando banho de sol ou for sair num lugar que tenha exposição ao sol, não deve ser utilizado óleo nesse dia. Usar sabonete com pH neutro para realizar a higiene da região genital, manter-se atento para o surgimento de infecções fúngicas e manter as roupas de cama sempre limpas e secas. Nesse slide eu trago para vocês os procedimentos mais comuns na clínica médica. Então, dos mais comuns que vão estar ocorrendo nesse setor, temos a aferição dos sinais vitais, e para isso o técnico tem que estar bem informado e saber realizar a técnica de forma correta, porque uma vez que faça de forma inadequada ou que não conheça os parâmetros de normalidade, poderá estar agravando o quadro do paciente. Então, quais são os sinais vitais que a gente está verificando? A saturação do oxigênio, e para isso a gente tem que saber quais são os limites normais para a saturação de oxigênio, a pressão arterial, a temperatura, temos também a questão da frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, todas as vezes que a gente falar sobre sinais vitais, então, estamos falando de todos esses parâmetros. Logicamente que não são todas as vezes que vamos fazer todos os sinais vitais do paciente. A gente vai estar fazendo de acordo com o quadro de cada paciente. Tem pacientes que vão estar necessitando de aferição de sinais vitais de hora em hora, de 3 em 3 horas. Tem pacientes que vão de 6 em 6 horas e tem pacientes que vão precisar somente de aferição uma vez ao dia. Eu esqueci de falar, mas também faz parte dos sinais vitais o controle da glicemia para alguns pacientes, principalmente os que são diabéticos e os que estão mais suscetíveis à hipoglicemia. Administração de medicamentos. Então, a administração de medicamentos, ele pode ser por diversas vias. Temos a via oral, parenteral, a via subcutânea, intradérmica, endovenosa. E essa administração deve ser feita conforme a prescrição médica de enfermagem ou da fisioterapia. Temos que estar atentos também aos horários para estar fazendo a medicação sempre no horário exato que está lá na planilha. Nos hospitais tem um costume de ter uma planilha de medicamentos, onde tem as medicações, os horários, e a gente vai verificando a medicação e colocando lá o horário que foi realizado. Puncionar acesso venoso periférico, AVP, que é a punção venosa, um procedimento muito comum, e a gente tem que estar atento também que não é uma vez só que a gente faz esse procedimento. Um paciente que permanece internado diversos dias, a gente tem que estar atento para a troca do acesso venoso. O acesso venoso periférico, ele tem uma duração de no máximo 72 horas. Então, o paciente que entra hoje, a gente coloca um acesso, a gente tem que estar identificando esse acesso e colocando o dia e a hora que foi colocado no paciente, para estar fazendo a troca no dia adequado. O banho no leito. Então, o banho no leito também é um dos procedimentos que é muito comum na clínica médica. Não são todos os pacientes que vão estar fazendo banho no leito. São principalmente os pacientes que estão de repouso absoluto, os pacientes mais idosos e pacientes com fratura ou com restrição mesmo de movimentação. Pós-operatório, alguns também têm indicação de banho no leito. Curativos. Os curativos são também um dos procedimentos bem comuns nesse setor hospitalar. E são diversos curativos, são curativos pós-cirúrgicos, curativos de escaras e úlceras por pressão, curativos de pé diabético, curativo de diversos ferimentos, ferimentos também de pós-trauma. Então, tem diversos tipos de curativo, temos que estar fazendo também conforme a prescrição médica. Alguns curativos são diários, outros curativos 2 vezes ao dia, e em alguns casos tem curativos que são preciso trocar mais vezes do que 2 por dia. A mudança de decúbito, a gente falou logo agora, que é de extrema importância, principalmente para aqueles pacientes que estão com dificuldade na locomoção e estão acamados. Se a gente não faz essa movimentação, acaba ocasionando lesões. A gente já viu
que são as úlceras por pressão. Esse cuidado é um cuidado de enfermagem, então toda vez que eu vejo um paciente com várias escaras, eu sinto também que essa também é uma culpa nossa da enfermagem, porque acabamos não dando tanta importância a essa mudança de decúbito do paciente. Logicamente, a gente conta com os acompanhantes. Então, muitas vezes a gente vai estar orientando também o acompanhante a estar fazendo essa mudança de decúbito. Nem sempre vai ser somente a enfermagem que vai estar realizando esse procedimento. Mas a gente tem que estar sempre orientando e atentos para estar fazendo a mudança do decúbito do paciente. Alguns pacientes, eles não vão poder fazer a mudança de decúbito por conta de alguma limitação, ou às vezes cirurgias, deformidades, alguns problemas que vão estar impedindo essa mudança de decúbito. Mas para esses pacientes a gente vai estar utilizando aqueles coxins, utilizando os colchões adequados, vai estar colocando travesseiro entre uma perna e outra, para estar fazendo sempre, minimizando o risco de lesões para esse paciente. A alimentação do paciente. Também, em alguns casos, na clínica médica, a equipe de enfermagem fica responsável pela alimentação do paciente. Alimentação por sonda, nasogastro, nasointeral, alimentação também por via oral de pacientes que não têm condições de estar se alimentando sozinho, orientação com relação à alimentação também, e ajudando sempre o acompanhante a estar realizando a alimentação, em alguns casos, e ao próprio paciente que está em recuperação, principalmente paciente de AVC, que é o AVE. Paciente que tem AVC, ele vai estar com a hemiplegia, que é a paralisação do lado do corpo. E nisso acaba tendo uma dificuldade também na alimentação. Então a gente vai estar sempre estimulando ele a estar recobrando essa parte que ele perdeu de movimentação. A fisioterapia também vai estar estimulando tanto a questão da deglutição do paciente, quanto a questão da coordenação motora. E assim a gente consegue estar ajudando no autocuidado também do paciente. Registro de enfermagem. A anotação de enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem, a SAE, pois é uma fonte de informação essencial para assegurar a continuidade da assistência. Contribui ainda para a identificação das alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, a avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, possibilitando a comparação das respostas do paciente aos cuidados prestados. Então, a gente vê aqui que é de extrema importância a anotação de enfermagem. É através da anotação de enfermagem que vemos se o cuidado que está sendo prestado está tendo algum resultado. E como a gente sabe que a clínica médica é um setor hospitalar, trabalho em regime de plantão. Então, um funcionário não fica o tempo todo com aquele paciente até o dia que ele vai ter alta. Passa por diversos funcionários. E essa é a importância da anotação de enfermagem também, para dar continuidade àquele tratamento. Se você não anota que realizou aquela medicação, o próximo técnico que chegar não vai saber. Eita, essa medicação do horário de 3 horas, foi dado ou não foi dado? Então, para ter certeza, tem que estar sempre registrado no prontuário do paciente. As regras importantes para a elaboração das anotações de enfermagem. Então, devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do COREN, conforme consta na resolução do COFEN de 2009. Então, esta aqui é a regra para a anotação de enfermagem. Se você faz a anotação de enfermagem e esquece de colocar o dia, a hora ou esquece de assinar, ela não é válida. Sabemos também que essa anotação de enfermagem muitas vezes pode ser utilizada até em tribunal, em julgamentos, que isso é um documento. Então, como todo documento, ele deve ser bem preenchido. Tem algumas regras para estar realizando essas anotações de enfermagem, eu vou passar aqui para vocês. Então, sempre observar e anotar como o paciente chegou. Então, o paciente deu entrada na unidade e explicar tudo que você viu do paciente, a forma que ele chegou, se estava deitado, se estava andando, que é deambulando, se estava inconsciente. Tudo isso é importante estar registrando, porque é a forma como o paciente chegou para você ou chegou para o setor.
Observar e anotar as condições gerais do paciente. Então, a gente não anota somente o que a gente fez, a gente coloca também as condições do paciente naquele momento da anotação. Anotar orientações efetuadas ao paciente e familiares. Então, também é no registro de enfermagem, é na anotação de enfermagem que a gente coloca as orientações que a gente passou. Não é somente as informações para o paciente, as informações para os acompanhantes, familiares também a gente coloca lá. Então, orientado, familiar, quanto a importância da dieta hipossódica do paciente. Isso também tem que ser registrado para mostrar que foi orientado o paciente com relação à alimentação ou qualquer tipo de informação que foi dada para a família. Temos que anotar também os cuidados realizados, ou troca de curativo, troca de fralda, troca de sonda, medicação realizada. Anota tudo, banho no leito, tudo que a gente realizar tem que ser anotado no prontuário. A gente anota também as intercorrências, então, paciente apresentou convulsão, coloca o horário, coloca que foi comunicado ao médico, comunicado ao enfermeiro da unidade, porque isso aqui também vai respaldar vocês, que naquele momento vocês tomaram a decisão certa. Efetuar a anotação imediatamente após a prestação do cuidado. Por que isso? O paciente, ele é um ser que ele é vulnerável. Ele está aqui nesse momento e daqui a 1 minuto a gente sabe que ele pode complicar e acabar indo a óbito. Se você não anota no momento que você faz aquele cuidado, pode ser que depois daquilo o paciente tenha alguma complicação e um outro profissional acabe anotando o que ele fez após. E aí não tem como você colocar depois, porque o prontuário ele vem seguido dos horários exatamente que foram realizados aqueles procedimentos. Se você não anota no horário correto, você fica sem poder anotar depois daquele prontuário. Não deve conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços. O prontuário deve ser preenchido de forma corrida, então a gente vai utilizar todo o espaço, preencher todas as linhas. Se errar, temos que escrever digo, vírgula e escrever o que está querendo dizer. Não é legal estar riscando e nem passando um corretivo, porque é proibido. Ali é um documento, como eu falei com você, ele pode estar sendo usado depois, até em julgamentos, em processos, e a parte que estiver rasurada, ela não vai ser considerada. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de anotações de enfermagem. Então está aqui dizendo assim: horário, 10 da manhã, admitido na unidade, proveniente do pronto-socorro, deambulando, que é andando, e acompanhada pela mãe. A pressão arterial 110 por 80 milímetros de mercúrio, temperatura 38 graus Celsius, orientada quanto às normas do setor, e aqui está o nome de quem fez a anotação, o COREM, e aqui do lado tem escrito o quê? AE. AE é auxiliar de enfermagem. Se tiver TE, é técnico em enfermagem. Se tiver ENF, é enfermeiro, e assim por diante. Não fica somente a equipe de enfermagem registrando no prontuário. Então, a gente vai ter registros também da fisioterapia, dos médicos, dos outros psicólogos, todos os profissionais que trabalham naquela equipe vai estar registrando no mesmo prontuário. Não é obrigatório o uso do carimbo, mas se você tiver o carimbo com o seu nome e o seu COREM, você vai estar registrando e carimbando. Se não tiver o carimbo, é importante estar colocando sempre o nome COREM, de onde é o seu COREM, está ali escrito COREM São Paulo, se o seu é da Bahia, é COREM Bahia, e colocar a numeração. Aqui outra anotação de enfermagem, realizada a punção venosa no dorso da mão esquerda, com gelco 22. Então, é importante colocar o que você está utilizando para fazer aquela punção venosa. Eu usei gelco, eu usei scalp. Qual foi a numeração? Foi 22, foi 20, foi 18. É muito importante até para fazer a troca do acesso depois, saber qual o gelco ou scalp adequado naquele procedimento. Então, conforme a prescrição de enfermagem, instalados os itens 1 e 2 da prescrição médica, assinatura. Aqui, quando colocou item 1 e 2 da prescrição médica, pode colocar também o nome da medicação, a dosagem e a via de administração. Uma outra anotação aqui, 11h30, mensurada a temperatura, 36,8 graus Celsius, relata ter
aceitado toda a dieta, que no caso foi o almoço. Aí tem escrito aqui o nome da pessoa, o Corém e a numeração. Instalado o item 3 da prescrição médica, ela pegou, assinou também, carimbou. Então você vê que são anotações bem sucintas, são bem claras, bem objetivas, não precisa estar escrevendo muita coisa não, só colocar exatamente o que você realizou no momento. Aqui temos mais algumas anotações de enfermagem. Nesse caso aqui são pacientes que estão indo para a cirurgia, 7 horas da manhã, em jejum desde as 22 horas, realizada a tricotomia em região perianal e a assinatura da profissional que realizou, que é Julieta Soares, Corém São Paulo, a numeração e a função dela. 7h30, encaminhada ao banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, retirada a prótese dentária e colocada as roupas para o centro cirúrgico. E aí tem a assinatura dela, tudo direitinho. 8h30, a aferição dos sinais vitais, né, que ela verificou a PA, temperatura. E também tem aqui a respiração. Geralmente a gente não utiliza essa sigla, a gente usa FR, que é frequência respiratória. E a gente colocou 20. Então 20 o quê? 20 incursões por minuto ou 20 respirações por minuto. Esse daqui está faltando só adequar a nomenclatura e a forma correta de escrever. Administrado o item 3 da prescrição médica, encaminhado ao centro cirúrgico em maca. Julieta Soares, e aqui tem o Corém, a numeração e a função dela. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de prescrição médica. Geralmente a prescrição médica na clínica médica tem uma folhinha como essa. Aqui foi do Hospital Albert Einstein, mas a maioria dos hospitais eles têm uma folha bem parecida com essa, quando não for igual. E aqui o médico coloca a prescrição dele. Então aqui em cima tem aqui dieta geral. Depois ele passou as medicações, né? Refazol, omeprazol, novalgina, Tilex, tem o nome das medicações. E ele colocou como que via seria, qual a dosagem, qual via seria administrada e qual a frequência deveria ser administrada. Então, a gente tem que estar sempre observando a prescrição médica para estar realizando a medicação. Aqui tem no caso, o omeprazol. Vai estar omeprazol 40 mg, ele colocou aqui, acho que é endovenoso, não dá para ver direitinho, de 12 em 12. Então, como é que a gente vai realizar a prescrição? Tem escrito aqui horários. A gente já pode determinar os horários, vou colocar 7 da manhã e às 19 horas. E tá sempre checando a medicação. Vou estar mostrando na próxima página como é que a gente faz a checagem da medicação. O Tilex, ele passou Tilex, um comprimido, via oral, de 8 em 8 horas. Então, a gente pode estar colocando o quê? 6 da manhã, 2 da tarde, 10 da noite. E tá colocando para estar checando a medicação depois. Tem outra medicação aqui embaixo, que é o Stinox, 10 mg, via oral. E ele já colocou o horário, 21 horas. Então, esse aqui, como já colocou o horário, já determinou, a gente segue o horário que ele colocou. Sonda vesical de alívio, se necessário. Todas as medicações ou orientações que tiver escrito se necessário, a gente tem que estar avaliando a necessidade, no caso, o técnico, o enfermeiro. E em caso de necessidade, a gente vai estar realizando aquele procedimento. Tem cuidados gerais para estar seguindo e segue no leito o paciente. Como é que a gente faz a check? Então, aqui eu trouxe um exemplo de como a gente vai estar checando a medicação. Geralmente, depois daquela parte da prescrição médica, vem escrito horários. Que é nesses horários que a gente vai estar colocando, os horários que a gente vai estar fazendo a medicação do paciente. Aqui no primeiro temos um soro glicosado 5%, que o médico prescreveu 1.500 ml via endovenosa nas 24 horas. Então, a gente vai estar dividindo esses 1.500 ml para 24 horas. Como cada frasco de soro vem com 500 ml, a gente vai estar colocando 500 ml e prescreveu aqui nos horários de 6, 16 e 24 horas. Quando a gente realizar a medicação, a gente vai fazer a checagem, que é esse sinalzinho que a gente colocou aqui, de que a medicação foi realizada. Depois que a gente colocar esse sinalzinho que foi realizado, vai colocar em cima o seu nome, que é o nome de quem fez a medicação, tá certo? Caso aconteça de não conseguir fazer a medicação naquele horário, o que a gente faz? A gente vai bolar
essa medicação, que é fazer um círculo em volta do horário e colocar o nome de quem bolou a medicação em cima. Aqui tem o nome da pessoa, não dá pra ver direitinho, porque tá bem pequeno. Mas geralmente você coloca o seu nome e o número do Corém. Ou coloca o nome e auxiliar de enfermagem e o Corém. Certo? Aí tem aqui Flagyl, 500 miligramas, endovenoso de 8 a 8 horas. Então colocou 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. Sendo que foi checada a medicação de 6 da manhã e 2 da tarde. A de 10 da noite não foi realizada. Ela bolou, anotou o nome dela e no prontuário a gente vai fazer a anotação de enfermagem, o porquê que não realizou esse Flagyl das 22 horas. Então pode ter acontecido o quê? O médico suspendeu a medicação, o paciente não aceitou a medicação, ou era caso de medicação sim necessário, e nesse momento não tinha sido necessário. Vários motivos. Então você vai estar registrando o motivo no prontuário e checando a medicação nessa parte das prescrições médicas. Então era basicamente isso o assunto da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês, foi um momento de aprendizado, de troca de conhecimentos. Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Vocês têm meu contato, então quando precisar, para tirar qualquer dúvida, estarei à disposição.